Oi, pessoal, aqui é a professora Georgia do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Aqui a gente está na disciplina de projeto de interiores residencial, tá? Vamos dar continuidade. Hoje a gente vai falar sobre detalhamento num projeto de marcenaria e a gente vai continuar aquele nosso recorte na parte da suíte. Então a gente vai trabalhar especificamente com o quarto da suíte, tá? Então repara no layout, existe, né, a proposta de uma cabeceira ao longo da cama e da mesinha de cabeceira. Tem uma mesinha separada aqui e aqui uma mesa embutida. Aqui eu tenho um armário em toda essa parede, um armário mais estreito, né? Que eu lembro que eu acho que eu tinha falado para vocês a questão de colocar bolsas, acessórios, a parte de auxílio aqui nessa bancada, que é uma bancada para a pessoa se arrumar, se produzir, também talvez uma bancada de trabalho, como se fosse um mini escritório, tá? E essa bancada em si. Então, tudo isso vai englobar o nosso projeto de marcenaria, tá? Repara que a gente estava trabalhando no layout na escala 1:50, então a gente não consegue colocar todas as informações. Então, mais uma vez, a gente vai o quê? Ampliar esse desenho. A gente vai trabalhar na escala 1:20 e aí sim conseguir definir todo o detalhe pertinente ao projeto de marcenaria. Eu já deixei pronto aqui para vocês, deixa eu tirar aqui de baixo, porque senão vai atrapalhar a visualização. Eu já deixei aqui pronto para vocês identificarem, né? Esse daqui é a planta do quarto da suíte, tá? Na escala 1:20, a gente tá com a escala gráfica aqui. Eu tô trabalhando na unidade centímetros, que eu achei mais fácil para colocar as medidas para vocês do que ficar colocando vírgulas. E às vezes fica muito pequenininho, né? Então dificulta a leitura, ok? Então vocês podem trabalhar também na unidade centímetros. E agora, diferente do que a gente fez lá no detalhamento de áreas molhadas, que eu acho importante vocês entenderem a diferença entre corte e vista, aqui a gente vai trabalhar as vistas desse ambiente. Lá no detalhamento de áreas molhadas, né, a gente falou dos cortes, né, longitudinal e transversal olhando para ambos os lados, né, corte A, corte BB, corte CC, corte DD. Agora aqui a gente vai trabalhar com vistas, então a gente nomeia vista 1, vista 2, vista 3, vista 4. Qual que é a diferença? A gente vai trabalhar com a vista, né, como vocês já aprenderam anteriormente, é só internamente, então eu não vou ver espessura de parede, eu não vou ver espessura de laje, eu não vou ver espessura de forro e quanto o forro desce da laje, então eu vou desenhar, né, vou mostrar para vocês como que fica, mas eu vou desenhar do forro terminado para baixo até o piso acabado para cima, das paredes acabadas para dentro, ok? Então eu faço esses triângulos aqui que me indicam, eu numero as vistas que eu vou desenhar. Aqui eu vou apresentar para vocês as vistas 1 e 2, mas vocês vão fazer as 4 vistas. A gente vai identificar o quê? A visualização de todo o quarto, como que fica relacionado à marcenaria, tá? Então, esse é um detalhamento de marcenaria em planta, ok? Onde eu tô mostrando, né, com a simbologia, com a representação gráfica que a gente já aprendeu, como que é um armário, então esse armário com portas de correr. Eu poderia desenhar internamente aqui? Poderia, mas não há necessidade. Eu vou mostrar para vocês que na vista é muito mais importante do que ficar desenhando cabideiro, onde tem cabideiro e desenhando camisas, não tem porquê, tá, pessoal? Então, o que é importante eu entender aqui, né? Quanto tem esse armário, né, com a largura de 65 centímetros que eu consigo ter um armário para portas de correr? Essa largura me permite, menos que isso já é muito difícil, porque o trilho em si, ele já me rouba mais de 3 centímetros. E aí, mais o fundo, mais as portas, né, o espaço, tudo, vai ficar minúsculo e às vezes não cabe um cabide com um casaco da pessoa ali, tá? Então, assim, 65 centímetros tá ok. Então, eu tô mostrando aqui armários com portas de correr, 65 centímetros de profundidade, ele tem comprimento 2,65, tá? Eu tenho um armário menor, que é um armário com nichos que eu tô mostrando aqui, ele tem uma profundidade de 45 centímetros, ele é 45 por 45, tá? E ele faz o quê? Essa união com a bancada, então eu tô com uma bancada de 45 centímetros aqui, ó, que ela até adentra, né? Com o armário, que ela vai ser uma bancada de apoio para a pessoa se maquiar,
para guardar, sei lá, pode ter gaveta para guardar bijuteria, maquiagem, pode ser uma bancada de estudos, posso ter um computador em cima, né? Aqui a cama box padrão, então eu não tô fazendo uma cama de marcenaria, mas eu tô desenhando onde ela vai ficar. Por quê? Porque eu tô mostrando a distância, tá? Entre a mesinha de cabeceira e a cama. Eu tenho toda uma cabeceira aqui, um painel de cabeceira que eu tô falando... Cadê? Deixa eu ver, não tá aparecendo, né? Que eu tô falando que vai ter uma iluminação superior em LED. Então eu posso passar uma fita de LED, uma mangueira de LED aqui em cima. Então, quando eu for dormir, enfim, eu vou acender, então vai iluminar, tá? Professor, isso daí não tava no projeto de iluminação. Não, não tava. Isso daí ele vai ser na marcenaria. Então, eu vou pegar a parte da tomada ali e vou fazer depois a ligação. Ele não é um circuito de iluminação, pessoal, porque ele não está na edificação, ele não está lá na parede, ele não tá no teto, no forro, tá? Então, na marcenaria, eu tendo um ponto de elétrica aqui atrás, eu consigo fazer essa ligação. Ele vai ficar no próprio painel, ok? Então, eu tenho uma iluminação nesse painel. Aqui eu tenho uma mesa de cabeceira, ela tem 40 por 40, ela vai ter 30 centímetros de altura, vão ser 2 gavetas. E aqui eu quis fazer algo diferente. Naquela primeira proposta de layout, eu tinha colocado uma mesinha circular, né? Aqui eu vou fazer algo diferente para vocês, para entender recorte de que como a gente pode representar no painel, não precisa ser um painel liso. Então eu pensei em algo diferente e pensei numa prateleira aqui só para fazer o apoio a essa cama, tá? Se fosse uma cama em marcenaria, aí vocês iriam desenhar, fazer o detalhamento dessa cama, tudo. No caso aqui, eu tô prevendo só a cabeceira. Então, é uma cama box lá padrão, comprei na loja, coloquei, não tenho que me preocupar com nada, tá? Mais uma vez eu falei que nessa parte de entrada eu ia ter um espelho lapidado. Não é marcenaria, mas eu tô indicando que daqui pra cá vai ser a proposta de um espelhão nessa parede, tá? E eu vou cotar, pessoal, reparem, né? Eu preciso cotar tudo em planta, né? Por exemplo, quanto tem desse espelho lapidado até começar essa cabeceira. Ó, interessante, eu poderia colocar aqui, ó, né? Essa cota total que me facilita também. Repara só. Eu tenho 3,10 aqui, total, tá? De cabeceira. Então, já facilita eu entender essa medida total. Mas eu tenho outras cotas que me facilitam entender o quê? Quanto tem de afastamento até começar essa prateleira, quanto tem a prateleira, né? Depois aqui pra cá, quanto eu tenho espaço da cama. Eu poderia até ter aumentado, colocado 1,60 total, né? O que é importante eu saber é quanto tem de afastamento dessa mesa de cabeceira para instalar essa mesinha de cabeceira no painel. Tudo bem? Aqui eu tô dando, né? Tem 8 centímetros o painel de espessura, porque ele é um painel mais robusto. Eu vou fazer um recorte para encaixar essa prateleira. E outra coisa, eu vou também colocar uma iluminação no topo dele. Posso até colocar uns quadros apoiados, né? Enfim, existem outras propostas que dá para ser feito. Então, por isso que eu aumentei realmente a espessura desse painel. E aqui eu tenho uma prateleira de apoio a essa cama de 20 centímetros e essa mesa de cabeceira ela tem 40 de profundidade, tá? Essa bancada, né, no caso a bancada ela tem 1,70 por 45, esse armário, como já falamos, 45 por 45 e esse 2,65 por 65. Então reparem, isso daqui, todo esse desenho representa o meu detalhamento de marcenaria, né? Então, especifico o que é cada coisa para o marceneiro entender, né? Coto e identifico as vistas. Vou mostrar para vocês as vistas agora, tá? Então, essa daqui, olhando a vista 1, o que eu tenho? Eu tô olhando para a parede da cabeceira. Eu vou ver aqui a cama e as mesas de cabeceira e como fica esse painel. E aí, nas vistas, eu identifico as alturas. Então, olha só, né? Eu desenhei toda a parede para vocês, ok? Então, ó, a altura total é 2,80, não é mais 3 metros, porque eu tinha um rebaixo de 20 centímetros do forro. Então, eu estou desenhando do forro para baixo, do piso acabado para cima. Então, eu tenho o meu espelho lapidado até começar a cabeceira. Então, se eu for medir aqui, eu tenho 3,10. Preciso colocar a cota de 3,10 aqui? Não, pessoal, eu não preciso. Por quê? Porque já tem lá na planta.
Aqui eu vou colocar o quê? As minhas cotas de altura, porque na planta eu não consigo identificar, tá? O que já apareceu de cota na planta, eu não preciso desenhar aqui. Então, repara só, né? Esse daqui é o meu painel de cabeceira. Então, eu vou colocar painel de madeira, marca tal, no cor embuia, enfim, vocês vão analisar que tipo de acabamento visual vocês querem, tá? Painel de madeira, posso colocar MDF, revestido, enfim, aí vocês vão ver o que vocês preferem de material e acabamento, tá? Aqui eu fiz uma linha tracejada, que é o que? A iluminação por mangueira de LED na parte superior do painel. Lembra que eu falei que ele tem 8 centímetros, né, de espessura? E aí vou ter o quê? Um recorte lá, que eu vou ter uma iluminação de topo na parte superior. Eu posso até apoiar uns quadros, enfim, tá? E aqui em cima eu tô propondo o papel de parede, não preciso especificar nada porque não vem ao caso agora, é só para entender que realmente o painel, ele tem quanto de altura? Total 1,20, tá? Aqui a área destinada à cama box, não vem ao caso, só coloquei para não ficar em branco aqui para vocês entenderem o que vai acontecer aqui no meio. E aqui eu tenho o quê? A minha mesa de cabeceira. São 2 gavetas, esse G representa a gaveta. Mesa de cabeceira, gavetas com abertura por toque, acabamento em laca branco. Quanto tem cada gaveta? 15, 15. Ele tem o total 30 de altura. Então, eu tenho 2 gavetinhas de 15 de altura. Ele tá acima do chão em torno de 10 centímetros, tá baixinho, tá? Poderia aumentar? Poderia. Depende da proposta de vocês, ok? Bom, do lado de cá, eu quis fazer algo diferente. Então, eu fiz um recorte. Repara que eu fiz um recorte no painel e eu tenho uma prateleira embutida. Essa prateleira, o tamanho dela tá lá na planta. Ela tem 90 centímetros, tá? Quanto que ela tem de altura? 40. O final dela é 40 centímetros. Então, o marceneiro vai usar o MDF dele em torno de 18 milímetros, 16 milímetros, enfim, tem quase 2 centímetros de espessura a prateleira, não chega a 2 centímetros, tá? Então, mas o final dela vai ficar nos 40 centímetros de altura. E eu vou ter um recorte aqui de 40 e vai me sobrar 40. Então, eu joguei bem no meio um recorte. E aí, eu vejo o papel de parede que tá no fundo nesse pedacinho aqui também. Significa que eu tenho que fazer todo um papel de parede aqui atrás antes de colocar a marcenaria? Não, pessoal, eu posso vir com papel, geralmente o papel de parede é o último. Depois que eu coloco a cabeceira, eu vou lá, coloco o papel de parede aqui e ponho nesse pedaço, nesse recorte, tá? E aí esse tracejado, mais uma vez, significa o quê? Eu tô pretendendo colocar iluminação nesse recorte, então eu consigo iluminar o topo e o recorte, tá? Então a prateleira, ela fica levemente iluminada, é uma iluminação indireta, ok? Bom, então aqui nessa vista 1, repara só, é isso que é importante mostrar, né? O que é pertinente à marcenaria? O painel, a prateleira com recorte, né? Fazendo um recorte nesse painel de cabeceira, e essa mesa de cabeceira com 2 gavetas, que é a altura que tem. Repara que eu tô cotando as alturas. As larguras, comprimento, enfim, já apareceu lá na planta, tá? E, obviamente, especificar material. Então, essa prateleira eu quero que seja o mesmo material da mesa de cabeceira aqui. Prateleira em laca branca, espessura 2 centímetros. Recorte no painel para embutir a prateleira, iluminação por mangueira de LED em todo o recorte. Pode ser fita de LED também, tá, gente? Enfim, que também vai estar na mesma ideia dessa iluminação na parte de cima. Tudo bem? Então, essa é a vista 1, detalhamento de marcenaria. A escala gráfica. A vista 2, repara só, né? Olhando para baixo, então quando eu for desenhar, eu viro, lembra? Coloco sempre a seta para cima. E aí eu tenho o armário, né? Guarda-roupas, vamos dizer assim. Esse armário com nichos e a bancada, tá? Então, é isso que eu vou desenhar na vista 2. Vou pegar aqui que eu já deixei pronto para vocês. Na vista 2, eu vou mostrar o lado de cá antes, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o guarda-roupas, esse armário de apoio, lembra aquele armário mais estreitinho e menos profundo? E aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, né? Eu tô olhando para cá, então eu vou virar a seta para cima para não confundir, senão eu vou fazer o desenho espelhado, não é legal.
Quando eu olho aqui, eu olho tudo isso de frente, certo? Mas é como se eu estivesse cortando, olhando a lateral dessa bancada. Pode ser que essa bancada tenha uma lateralzinha, um pé que vai até o chão, né? Vamos pensar assim, uma chapa de madeira que faz esse fechamento até o chão. Poderia desenhar reto? Poderia. Mas eu quis mostrar para vocês uma outra situação. Mostrar como que fica, como se fosse o desenho aqui no meio, mostrando que tem uma gaveta aqui embaixo. Achei interessante mostrar isso para vocês. Eu tô pensando numa bancada com uma gaveta aqui embaixo, tá? Então eu vou passar a vista aqui e vou identificar como é no meio dessa bancada, ok? Então foi isso que eu fiz aqui para vocês, ó. Porque assim eu consigo ver como que é essa gaveta. Então repara que essa chura tá indicando como se estivesse cortando essa bancada, né? A altura final da bancada, quanto que tem essa gaveta e esse painel. Eu tenho um fundo lá, pra pessoa não ficar chutando a parede, sentou e ficar sujando, né? Vamos pensar assim, bater no sapato na parede, aí sujando a parede. Eu pensei numa madeira, né, no MDF, com acabamento ali da bancada, fazendo o anteparo, né, no caso aqui, né, o frontão. E aqui toda uma parte de um painel no fundo para esconder a fiação e para a pessoa não sujar a parede, tá? Aqui, gente, essa daqui é a vista 2 externa. Significa o quê? Que eu tô olhando o armário com as portas fechadas, tá? São 3 portas de correr. Lá na planta, eu tenho a dimensão total do armário, eu não tenho a divisão de cada porta. Então, aqui cabe colocar uma cota, né? Lembra que a gente falou que vista e corte a gente só cota a altura? Mas nesse caso, cabe colocar cotas de largura e comprimento. Por quê? Porque não apareceu lá na planta. Eu não desenhei as portas lá no armário, na planta. Então, eu vou desenhar aqui, fazer essa separação. Então, nesse caso, como não apareceu em nenhum lugar, e aqui é mais fácil entender do que eu tô falando, cabe colocar essas cotas. Só por isso, tá, pessoal? Se já apareceu antes, não coloque cotas de largura e comprimento, nem vista, nem corte. Geralmente, privilegie e só use cotas de altura. Quando não der para colocar na planta, não for fácil identificar, aí sim é permitido colocar nas vistas ou cortes, ok? Então, repara, né? Eu tô com o pé direito ainda de 2,80 porque eu tô trabalhando do forro para baixo, do piso acabado para cima, das paredes para dentro. Eu tô fazendo 3 portas de correr. Essa porta aqui, ela fica mais para frente, ela corre tanto para um lado quanto para o outro. As outras portas são portas de correr, uma corre para cá, outra corre para lá. Então, significa que eu tenho 2 trilhos, tá? Um trilho na frente para essa porta, para correr para um dos, né, qualquer um dos lados, e outro trilho atrás que serve para essa porta abrir e fechar e para essa porta abrir e fechar lá por trás, tá? Por isso que a gente fala que o armário, quando ele é destinado para armário de porta de correr, a gente tem uma profundidade maior porque a gente tem os trilhos para analisar, tá? Então, eu poderia ter um trilho para cada porta? Poderia também fazer correr para tudo quanto é lado. Só que não há necessidade disso e ia perder muito mais espaço do armário. Então, a gente usa geralmente assim, 2 trilhos, tá? As opostas lá, elas correm no mesmo trilho e a da frente, né, ela corre para qualquer um dos lados. Bom, aqui tá fechado, né? Então, essa daqui é uma vista externa, ok? Tem porta. Aí, eu tenho aquele armário que eu falei que ele vai servir de apoio para bancada e para guardar bolsa, enfim, guardar objetos decorativos, se for, livros, não sei. Ele vai ser parte aberta e parte fechado. Então, eu vou ter uma porta, repara aqui, né, que eu coloquei P. Posso escrever porta também, se quiser. E aí, eu tenho uma linha tracejada, que significa o quê? Ele mostra por onde abre essa porta. É como se eu tivesse uma maçaneta, um puxador aqui, e daqui puxa, né? E aqui eu tenho esses vértices, são pontos de apoio para abrir. Então, é daqui para a parede que abre, né? Faz este movimento, tá? Aqui eu tenho nichos, então eles são abertos, tá? E aqui dentro dessa porta, eu não sei se tem uma prateleira ou se é todo aberto, se ele é todo, né, sem prateleira, ele vai ter uma altura de 60 centímetros. Então, eu só vou descobrir quando eu for desenhar isso por dentro. Aqui eu tô vendo por fora, tá? A vista externa. Então, aqui eu já falei para vocês que eu quis indicar, né, a questão da gaveta. Poderia ter feito
né? Poderia não ter desenhado essa achura, essa indicação e ter feito só o pé da mesa lá, uma bancada com um pezinho de lateral totalmente fechado. Poderia, tá? Mas aqui eu quis mostrar para vocês como fica. Então, eu consigo entender que eu tenho uma bancada e aqui eu tenho uma gaveta ao longo dessa bancada. O que vai me ajudar a visualizar se é gaveta em toda a bancada, se eu tenho um apoio para teclado, se eu tenho um nicho, se é só um pedaço gaveta, é o quê? Fazer a outra vista. Então, por isso que a gente precisa desenhar as 4 vistas, tanto interna quanto externa, quando, né, na verdade a gente só desenha interna quando tem fechamento. Se ele é todo aberto, não precisa desenhar interna, né? Desenha só uma vez. Então, assim, as 4 vistas vão me fazer entender todo esse ambiente, tá? Então, se eu tenho dúvidas de como vai ficar essa bancada olhando de frente, eu vou ter que desenhar outra vista que é pertinente a ela. Aqui eu tô mostrando a lateral, como que fica essa lateral da bancada, fechada ou não, tá? Fazendo o corte dela ou não. E aqui embaixo, reparem só, eu tenho uma bancada, mas eu tenho uma parte que eu posso usar desse armário. Então eu poderia fazer uma portinha para guardar coisas, mas eu quis fazer um nicho. Então, se tiver algum computador, né, eu posso colocar para usar, guardar CPU, enfim, pensei em algo assim, tá? Tudo isso quando vocês tiverem um cliente de verdade, né? Ou imagine o cliente de vocês no projeto aí, vocês têm que analisar o que é funcional para eles. Será que é funcional fechar e deixar uma porta para guardar a tranqueira? Será que vai ter um computador, vai ser realmente uma área de escritório e tem um computador com CPU? Será que eu ponho CPU aqui? Ah, será que eu faço sapateira aqui que puxa e eu tenho acesso pelo lado? Então, tudo isso vocês vão ter que analisar. Isso cabe ao projeto, ao que vocês estão pretendendo para o cliente de vocês. Então, repara só, essa daqui é a vista, né, 2 fechada e essa é a mesma vista 2, a vista 2 fechada, que eu quero dizer com a porta fechada, né, vista 2 externa, e essa é a mesma vista 2, só que já interna, como se eu não tivesse as portas do armário. Então, quando a gente desenha closet que não tem porta, é só isso daqui que a gente desenha, né? Ah, não, vai ter porta, então eu preciso mostrar como que é a vista das portas, né? Eu poderia ter espelho aqui, eu poderia aqui ter cavinha, poderia ter um desenho diferente, né? Poderia ser porta de abrir e com puxador. Isso que é importante identificar, pessoal, vista externa e vista interna. Eu preciso saber internamente como compõe esse armário, né? Então lá, aqui eu sei que são 3 portas, mas eu não sei o que acontece por dentro. Quando eu olho internamente, eu já vejo que na parte central, olha só, eu tenho gavetas. Na parte lateral aqui, eu tenho alguns nichos, né? Aqui eu também tenho poucos nichos, um nicho mais recuado. E tudo aqui eu tenho cabideiro, e lá em cima é como se a gente chamasse de maleiro, né? Parte mais alta eu não tenho como ficar tendo acesso toda hora, então fica para maleiro, para guardar edredom, para guardar coisas que não tem tanta utilização dia a dia. Poderia propor dividir aqui, né, e colocar um cabideiro retrátil, tem uns cabideiros que você puxa e ele desce. Poderia ser também, né? Por isso que é importante entender qual é a proposta para o cliente de vocês, tá? Então, ó, repara só, eu fiz o cabideiro, né, para os meus clientes, né, e as gavetas, tá? Então, eu tenho parte gaveta, toda a extensão de cabideiro. Esse daqui, como eu não tenho um nicho aqui, fica um cabideiro para roupa longa, vestido longo, tá? Casacos maiores. E aqui nichos para guardar roupas dobradas, blusas, camisetas, enfim, né? Aí a pessoa usa como bem quiser. E gavetas para roupas menores, meias, roupas íntimas, roupas de piscina, enfim, tá? Aqui eu tinha essa parte, né, da porta fechada, que falei pra vocês, será que é tudo aberto? Será que a 60 centímetros de altura? Será que eu tenho uma prateleira? E aí eu vejo aqui, na parte interna, que eu tenho, né, um ritmo, todas as prateleiras, viram todos nichos, né? Então, quando eu abro essa porta, vai ter uma prateleira aqui no meio. E presta atenção nas cotas, né? Mais uma vez eu tô cotando quanto tem cada parte desse armário, tá? Essa porta central, ela é um pouco maior que as outras porque ela ultrapassa, tá?
que ela faz o acabamento. Então eu tenho que ter a porta da frente um pouco maior para cada lado para não fazer um vão. E aí eu consigo aumentar um pouco também essa área central, tá? Eu tenho que pensar na altura do cabideiro para ser de fácil acesso, então 2 metros, 1,90 m para pôr a mão e puxar, né? Eu preciso pensar na altura final dessa gaveta para não ser uma gaveta muito alta que eu não consigo ver o que tem no último lá, tudo bem? E aí o que eu fiz aqui, né? Só para vocês entenderem. A gente cota as alturas na vista externa, né? Então, quanto tem essa bancada total, quanto tem cada nicho, quanto tem essa porta, quanto tem o armário total, quanto tem essa base, né? Interessante falar isso pra vocês, né? O armário, ele tem base e ele tem fechamento em cima. Porque, gente, eu não consigo otimizar e usar 2,80 m total de armário. Porque o marceneiro, ele vai lá, vai instalar na obra, ele precisa levar as peças e colocar, e no formato, quando vai colocar, ele pode bater na parede, bater no teto. Então, geralmente, ele faz o quê? Faz um fechamentozinho, né? Então, ele deixa 15 centímetros mais baixo para fazer essa movimentação, encaixar. E aí, ele vai montar naquela parede e depois ele vai fazer o fechamento em si, tá? Então, esse daqui, 15 centímetros, a gente deixa para fazer o fechamento, o acabamento. Tem fechamento na lateral, porque às vezes a parede pode ser torta também. E aqui eu coloquei 10 centímetros para cima, eu fiz uma base, como se fosse um rodapé. Por quê? Porque o chão ele também pode ter uma variação. E às vezes o trilho direto no chão, ele pode deformar, a porta pode ter problemas de empenar. Então assim fica mais fácil também, tá? Então aqui, ó, repara, nas alturas, eu tenho a altura aqui até a primeira parte desse armário, então eu tenho 10 de rodapé de base ali de armário, 90 final aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou falar, aqui tem tanto, tem a espessura do material que ele já sabe, que é o MDF que ele usa, 1,6, 1,8, enfim. Aí eu vou falar o quê? Que nesse 90 eu quero metade e metade para cada nicho, então ele vai ter que dividir da maneira igual. E aqui é a mesma coisa. Nesse 85 de vão, né, descontando, né, vou ter que descontar a espessura do material, eu quero metade e metade para cada lado, então vai ficar totalmente igual visualizando, ok? Aqui também eu tenho 90 de altura, ele vai ter que ver a estrutura da gaveta, quanto vai deixar de espaçamento, né, para abrir uma com a outra. Eu quero o quê? Que ele dividam, são 6 gavetas em 6 partes iguais, tá? É só para vocês entenderem que a gente não precisa às vezes ficar colocando número. A gente identifica que o quê? Que eu quero que as 6 gavetas sejam iguais. Por exemplo, se eu tivesse uma gaveta aqui, né, que fosse menorzinha para bijuteria, uma gaveta de 10, sei lá, 10 centímetros. Aí eu faço a divisão do resto, eu quero outras 5 gavetas iguais, mas a primeira tem que ter 10 de altura, com chave, por exemplo, tá? E isso é importante falar. E aqui depois eu tenho quanto eu tenho destinado à área do cabideiro e quanto desce meu cabideiro, ok? Quanto tem de maleiro, quanto tem de fechamento. Aqui é a mesma coisa, né, do nicho. Eu tenho, vai ser dividido na metade esse vão, e aqui mais uma vez, ó, mantenho o alinhamento, metade, metade, até na altura chegar 90 acima da base. E aqui, ó, pessoal, mais uma vez aquele desenho da gaveta, ele vai se repetir, tá? E aqui eu tô dividindo esse 1,80 m em 6 partes iguais. Ele vai descontar a espessura do material, então eu vou ter, afinal, 6 nichos iguais, com a mesma altura. Tudo bem? Aqui a escala gráfica, é isso que vocês vão mostrar. Vocês vão fazer, né? A gente mostrou a vista 1, vista 2. Vocês vão fazer a vista 3, vista 4. Reparem que quando vocês forem, no meu caso, né? Se eu fosse fazer a vista 3, ó, eu vou mostrar a gaveta de frente, toda essa bancada, e vou mostrar o armário em corte. Preciso desenhar armário em corte? Não, vocês podem achurar todo o armário, é importante identificar quanto ele tem, 65 centímetros de profundidade, tá? Não quero, eu quero identificar o que? A bancada e como que é esse armário menor com nichos. Aí eu desenho todo em corte esse armário com nichos, tá? Mas acho que o jeito mais fácil de vocês entenderem é o quê? Visualizando como fica a bancada de frente e deixando 65 centímetros para esse armário aqui e achurar somente, tá? Aí vocês achuram e aí a gente sabe que ali é o armário. Não precisa desenhar todo o armário em corte, não, ok? Para mostrar a profundidade.
É só mesmo a finalização. E aqui eu desenho essa prateleira, né? A lateralzinha, quanto ela sai, quanto ela tá entrando pro painel de cabeceira, quanto tem esse painel de cabeceira. E isso daqui seria a minha vista 3, tá? E a minha vista 4 é o quê? Mostrando quanto tem essa mesa de cabeceira, né? Os 40. O painel de cabeceira, a altura nele, mostrando somente a espessura. E o que? Esse armário aqui, quanto tem a profundidade desse armário, tá? São menos desenhos, menos referências à marcenaria, mas eu mostro outro sentido, tá? Eu mostro, no caso aqui, não olhando de frente, eu mostro a profundidade do armário. Então, vocês vão fazer isso, pessoal. Vocês vão fazer a vista 1, 2, 3 e 4 e vista interna, vista externa e interna, né? Dependendo da necessidade, se tiver algo fechado ou não. Então, repara, aqui na 3 e na 4 eu não teria nada fechado, não tem porquê. Eu não tô vendo um armário de frente, né? A gaveta já logo dá pra entender como fica. Agora, se fosse uma bancada com várias portas fechadas, aí eu teria que mostrar se tem prateleira dentro, se não tem, como que é essa visualização. Outra coisa que é interessante falar, pessoal, no desenho, que às vezes a gente pode propor fundo falso, né? Ah, eu tenho guardar um cofre, guardar documentos, não tenho onde guardar, enfim, a gente geralmente propõe, às vezes vocês podem fazer, não delimita em projeto, né, para não ficar muito, sei lá, o visual, mas a gente combina sempre com o marceneiro, né? Por exemplo, eu tiro a última gaveta, eu tenho um fundo falso, então eu consigo usar esses 10 centímetros de altura para guardar documentos, algumas joias, laptop. Então, assim, são estratégias dependendo do cliente, a gente pode perguntar para o cliente e prever isso daí, né? Às vezes eu posso recuar, trazer um pouco para frente esse fundo falso aqui também, né? Esse fundo, e fazer um fundo falso aqui na parte entre o painel e a parede. Então, assim, por isso que é muito importante vocês entenderem o que vocês estão projetando para passar para o marceneiro e ver também se o cliente ele precisa, se ele quer algo parecido, né? Que uma saída aqui, o que eu faria? Eu pensaria o mais difícil possível, que é essa gaveta. Então, a gaveta, ela não sai, né? Ela tem uma trava. Então, para você ter um fundo falso, você tira a última gaveta, que já não é fácil. E aí, você tem um tampo com chave que você fecha. Aí, você abre e você guarda coisas aqui, né? Então, você pode até puxar e falar fundo falso. Mas isso, geralmente, a gente não registra. A gente combina com o marceneiro em loco e vê o que dá para ser feito. E, claro, só avisa para o cliente, tá, pessoal? Ninguém mais tem que ficar sabendo disso. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês referente ao detalhamento de marcenaria, tá? Não esqueçam, né, de puxar comentários, especificar o que é o que, no caso aqui prateleira, cabideiro, N para nicho, G para gaveta, já dá para entender, a porta para que lado que corre, as cotas, né, de alturas e cotas quando realmente eu precisar, né, de largura e comprimento. Posso cotar desse jeito, não precisa ter exatamente o número, mas entendam que eu preciso para cotar assim, né, 1/6, né, 6 partes iguais, ou X, ou meio, eu preciso ter a cota realmente indicando quanto tem, né, o total a ser dividido, tá? Quando eu tenho uma porta para abrir, né, eu preciso indicar para que lado é a abertura dela, então aqui ela tá abrindo para cá. Se fosse para o lado contrário, eu teria que ter nesse sentido aqui, né, para fazer essa abertura. Se tem indicação de espelho, às vezes no meio da porta, eu posso fazer essa simbologia que já indica espelho. Se eu quero algumas cavas, né, algumas reentrâncias, eu preciso desenhar e cotar também, tá? E aí falta o que? Definir aqui, né? O material. Então, por exemplo, posso puxar aqui MDF, branco, sei lá, branco. Aí tem que ver, tem vários, gente, pesquisem, né? Materiais aí, tipos de acabamento. Tem branco com textura, branco simples, branco brilhante. Aí vocês vão ver o que vocês pretendem pro projeto. Aí marca tal. Aí quer fazer diferente. Internamente, geralmente a gente usa branco simples para não gastar. Mas aí pode também fazer o acabamento que vocês quiserem, tá? Poderia fazer essa parte da bancada. Eu poderia fazer o MDF em buia.
para dar destaque para a bancada, para não ficar branco no branco, tá? Então, vejam que vai depender o quê? Da proposta ou projeto de vocês. Aqui, o que é pertinente? Colocar os acabamentos, colocar as cotas que são necessárias para entender e os espaços, tá bom? E é isso, pessoal. Parte de marcenaria, detalhamento de marcenaria é isso. Não esqueçam, então, a gente faz vista interna quando tem algo que nos impede de ver como funciona. Então, eu faço a vista externa e vista interna. Coloquem escala gráfica, porque entrega em formato digital. Identifiquem na planta as vistas e desenhem todas as vistas para que fique claro para o marceneiro conseguir executar. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Bom trabalho. Tchau, tchau.